Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Que tal está sendo a semana de oração? Está bem? Estão fazendo, imagino eu, que em grupos, não é isso? Está dando tudo certo? Que bênção, Deus seja louvado por isso, não é mesmo? É sempre uma alegria estarmos juntos, reunidos, para estudar a palavra do Senhor e também para relembrar uma data que é tão especial. Quando nós nos lembramos e quando nós estamos na Semana Santa, nós podemos recordar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e de fato é o ponto mais importante, o ponto alto da história deste mundo. Foi quando Jesus veio a este mundo e morreu em nosso lugar. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Joabson, eu sou pastor aqui da escola adventista que nós temos ali no centro de Formosa. E eu e a minha família nos mudamos aqui para Formosa tem aproximadamente uns 3-4 meses, e tem sido uma alegria poder servir a Deus nessa região. Amém. Eu estive nessa igreja, não sei se os irmãos vão se lembrar, há aproximadamente uns 4 anos atrás, ainda eu estava em processo ali de evangelismo, e eu via essa igreja também. Ainda era o pastor Brito que estava aqui na época, e foi quando nós estávamos evangelizando aqui, e foi quando surgiu a igreja do Triângulo Verde ali embaixo, mais ou menos naquela época. Então fico feliz em poder voltar e encontrá-los aqui perseverantes na fé do Senhor. Isso para todos nós é uma alegria realmente sem tamanho. Mas olha só, a nossa temática desta semana é marcas de Cristo. Nós precisamos ter a marca do Senhor em nossa vida, em nosso coração. Nós não podemos viver a nossa vida longe das marcas que Jesus tem realmente a impressionar, a colocar em cada um de nós. E durante a semana, quem pode ali estar se reunindo, está percebendo que as temáticas diárias são voltadas a este contexto. Pessoas que precisam receber na sua vida algum tipo de marca, algum tipo ali de selamento que somente Deus pode nos oferecer. Nós vamos ler alguns textos na Bíblia hoje, mas iremos começar pelo livro de Salmos, de número 40, verso 8. Você pode aí passar para a gente? Vamos falar um pouquinho hoje sobre ética e moralidade. Salmo de número 40, verso de número 8, vai ser o que nós vamos estar utilizando como um texto base para o nosso estudo nesta noite de sexta-feira. Salmo de número 40, verso de número 8. Acho que encontraram aí? Nós vamos ler juntos. Eu gostaria muito que você pudesse acompanhar também. Salmo 40, verso de número 8. Olha o que diz aí: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Olha que importante. Imagine só se a maior gratidão que houvesse em nosso coração fosse de fato fazer a vontade de Deus. Eu me pergunto como estaria as famílias, as pessoas, o nosso mundo hoje, se a maior gratidão das pessoas de maneira geral fosse fazer aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. E além disso, que esse salmo vem trazendo também, é que fazer a vontade de Deus está totalmente ali, junto, unido com a lei do Senhor também. Não à toa o nosso tema de hoje é ética e moralidade. Como está, eu quero que vocês me ajudem a pensar um pouco sobre isso. Como está a ética e a moral no nosso mundo? Se você olhar para a sociedade de forma meio que geral, o que você consegue perceber sobre ética e moral? Quando você olha para as questões humanitárias, o que seria a ética? O que seria a moral? Será que as pessoas estão vivendo de acordo a isso? Ou em outras palavras, como que nós podemos imprimir as marcas do Senhor voltadas para a ética e moral? Lembre-se,
Deus, Ele deixou a sua lei moral, para que nós pudéssemos de fato estar ali, observando, seguindo, olhando, sendo orientados por aquilo que Deus nos deixou. E a palavra do Senhor, ela é muito clara, quando ela diz aqui para nós: olha só, vocês precisam se agradar da vontade de Deus, porque ali está também refletido, né? Está também ali a sua lei. Passa para mim mais uma, por gentileza. Eu quero ler com você uma frase que é bem importante. Fala o seguinte: segundo o dicionário, o conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta no caso de um indivíduo, grupo ou sociedade. Isso é ética, isso é questão da moralidade. Quando nós falamos sobre ética e sobre moral, eu quero que você pense comigo: como que eu posso seguir a Deus, servir o Senhor de uma maneira realmente importante, de uma maneira que vai mudar o meu coração? Sempre que nós falamos e lemos textos na Bíblia, às vezes parece que é tudo muito abstrato, muito no campo das ideias e algo do tipo. Mas como que na prática nós podemos entender o que é ética e o que é moral? As crianças que estão ali, por exemplo, como que uma criança pode entender o que é ser ético e o que é ser moral? O que é servir realmente o Senhor e o que é buscá-lo ali, segundo, por exemplo, a sua lei. Quando nós temos os mandamentos do Senhor ali, os 10 mandamentos, nós podemos entender algo que é realmente muito claro ali. Deus lhe deixou princípios para que os seus filhos pudessem seguir e ser orientados por eles. Quando você olha os mandamentos de Deus, o que você precisa enxergar ali, acima de qualquer coisa, é amor, e o amor que Deus tem por cada um de nós. O amor que Deus tem em olhar para os seus filhos e querer que os seus filhos vivam o ideal do Senhor em suas vidas. Você pode estar se perguntando: como que eu poderia viver esse ideal na minha vida? Como que eu poderia de fato caminhar com o Senhor constantemente? Como que a minha família, meus filhos, meus amigos, vizinhos poderiam viver este ideal do Senhor em suas vidas? Nós vamos falar um pouco sobre isso também nesta noite, porque de fato é realmente muito importante. Quero que você faça para mim ali mais umas duas. Esta é mais outra e outra mais. Pode passar mais uma. Aí. Olha só, Jesus, ele vem nos ensinando sobre estes dois temas, e estes temas precisam estar em nosso coração. Nós precisamos entender que Deus tem para cada um dos seus filhos algo fundamental para fazer, e que nós não podemos simplesmente olhar o Senhor e, quem sabe, vir à sua casa como se fosse só algo rotineiro a mais. Estar com o Senhor nos pede mudança de vida e de comportamento. Estar com o Senhor nos pede muitas renúncias também. Se parássemos aqui neste momento para ouvir histórias, ouvir experiências daqueles que, quem sabe, há um tempo atrás não estavam na igreja, mas agora estão, nós poderíamos ouvir experiências extraordinárias de mudança, de renúncia. Eu precisei fazer isso e aquilo outro para caminhar com o Senhor, para viver realmente com Ele. E é muito interessante notarmos que Jesus, ao vir a este mundo, Ele deixou tudo que Ele tinha lá no céu e veio até aqui para morrer em nosso lugar. E o que Ele pede em contrapartida a isso, ou em resposta a isso, é que nós vivamos de acordo com a sua vontade, de que a lei do Senhor seja de fato agradável a cada um de nós. Pode ir mais um. Eu lhe falo: a ética de Jesus, ela está baseada em fazer a vontade de Deus. Te pergunto, qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesta noite? Qual é a vontade de Deus para você, para que eu faça durante a nossa vida? Você pode pensar sobre isso. Qual seria a vontade de Deus? Crianças, será que Deus quer que nós cuidemos dos nossos amiguinhos? Sim ou não? Será que Deus quer que nós pudéssemos ali ajudar pessoas a conhecer melhor a Ele? Será que Deus deseja que a gente veja alguém que não está, quem sabe, bem psicologicamente, fisicamente, vamos ali ajudar essa pessoa? Tudo isso faz parte da vontade de Deus.
Não à toa, os mandamentos, eles estão resumidos pelo próprio Jesus em amor a Deus e amor ao próximo. Se eu amo o Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Se eu amo o Senhor, eu vou querer caminhar com Ele. Se eu amo o Senhor, a minha vida não vai ser pautada pelas minhas regras, pelos meus costumes, mas por aquilo que Deus deseja que eu faça. Isso é muito importante. Diz a palavra do Senhor que onde está o tesouro, nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Aonde eu perco mais tempo, é ali que está o meu coração. Sempre que você olha para um tema como este, vontade do Senhor, temos que pensar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Onde eu preciso colocar o meu coração, para que o meu coração seja totalmente voltado para o Senhor? O que precisamos fazer em relação a isso? Lembra-se do texto? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. É como se o autor do Salmo falasse: eu gosto muito quando eu estou em sua presença. Eu amo ficar em sua presença. O que eu mais gosto na minha vida é ter um Deus presente. E não à toa ele vai utilizar esta conotação: ó Deus meu. Um Deus de proximidade, de aproximação. Um Deus que deseja que os seus filhos vivam baseados em quê? Em fazer a sua vontade, em caminhar com o Senhor, em fazer aquilo que de fato é importante para que cada um faça na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia também. Sempre que você olhar para a Bíblia, a palavra do Senhor, você precisa entender esse convite que Ele nos faz. Qual é o convite? Fazer a vontade de Deus. Olhar para pessoas que talvez estão vivendo situações complicadas e levar essas pessoas a entender realmente qual é a boa e agradável vontade do Senhor. E de uma maneira muito bondosa, eu diria, o nosso Deus, Ele deixou os seus mandamentos, por exemplo, como ali regras de fé, justamente não querendo que ninguém siga a própria mente, siga os próprios interesses, mas querendo que as pessoas caminhem ali com o Senhor. Olha o que diz aí, nisso que a gente acabou de ler, essa conotação no final: ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. É o que fala ali no que a gente acabou de ler agora. Precisamos entender: a palavra do Senhor, ela necessita ser o ponto crucial na nossa vida. A palavra de Deus precisa ser o ponto alto da sua vida, o ponto alto do seu dia. O melhor momento do seu dia precisa ser estar na presença de Deus, estar caminhando com o Senhor, vivendo aquilo que Ele quer que você viva. Algo bem importante, irmãos, é que o nosso Deus, Ele não quer que os seus filhos vivam situações complicadas, embora nós sabemos que o mundo é assim. Deus deseja que os seus filhos vivam o melhor dessa terra, mas para fazê-lo, nós precisamos, primeiramente, seguir aquilo que Deus deixou proposto para que nós façamos. Entenda algo: quando você olha para a Bíblia e para aquilo que a Bíblia te pede para fazer, é simplesmente e tão somente uma resposta daquilo que Deus já fez por cada um de nós. Eu costumo dizer o seguinte, para você entender muito bem essa parte aqui do nosso tema: nós fomos criados por quem? Por Deus. Nós fomos resgatados por quem? Por Deus também. Perceba que então, neste ponto, você pertence a Deus por criação, e quando o ser humano pecou, se afastou, foi viver situações complicadas, novamente o Senhor se preocupou em ir ali e resgatar o ser humano. É esta cena que está aqui. Então Deus nos criou e depois nos resgatou.
Ele nos criou e viu que o ser humano pecou e se afastou e foi para longe, e Ele veio e resgatou o ser humano novamente. Pertencemos ao Senhor então por dois grandes pontos: criação e redenção. Quando olhar para o cenário do Calvário, precisa estar muito claro na sua mente: a vontade de Deus, ela é importante, que eu faça a vontade do Senhor, porque Ele me criou e porque Ele me resgatou, porque Ele cuidou de mim quando eu estava em lugares tortuosos da vida, porque Ele me dá a chance de viver algo diferente juntamente com Ele. E é por isso que você sempre vai ouvir a palavra de Deus falando que nós precisamos viver aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, porque realmente é algo de grande importância. Eu quero ler com você mais um texto da Bíblia, que está em Isaías, capítulo 45, verso de número 18. Isaías 45, verso de número 18. Procure comigo ali. Isaías 45, verso 18. Se quiser colocar, está uns 3 para frente você baixar esse texto na frente, deixei aí. Justamente aí. Muito bom. Isaías 45, 18. Se alguém quiser, pode olhar aqui também, talvez fica mais fácil para você acompanhar, se não estiver com a Bíblia aí. Quiser acompanhar aqui, pode ser. Olha o que diz aí: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nós só temos um Deus a quem servir, não existe outro. Só existe um Deus que quer estar com seus filhos e não há outro. Só existe um Deus preocupado em dar a salvação para os seus filhos. E que Deus é este? Aquele Deus que criou os céus e a terra, o nosso Deus. Ele está totalmente preocupado, engajado em nos conceder a salvação. E é algo de fundamental importância. Lembre-se, toda vez que você acordar pela manhã, na sua mente precisa estar algo muito bem claro: eu pertenço ao Senhor e por este motivo eu preciso fazer a sua vontade. Eu pertenço ao Senhor e por este motivo eu não posso andar por outros caminhos. Eu sou do Senhor e por este motivo a minha vida precisa estar totalmente pautada na vontade de Deus, aquilo que Ele tem de importante a nos oferecer, porque nós pertencemos ao Senhor. Lembre-se, esta semana não deve trazer à nossa mente simplesmente o feriado, que é tão importante para descansar. Não deve trazer à nossa mente simplesmente, como muitas pessoas fazem, o comer ou não comer alguma coisa. Esta semana, ou estes dias, hoje principalmente, deve trazer à sua mente aquilo que foi feito em nosso lugar, lá na cruz do Calvário. O Espírito de profecia diz que faria muito bem a cada um de nós se sempre voltássemos a ler e a reler os últimos dias da vida de Cristo aqui. Se pudéssemos, se fizéssemos isso em realidade, todos os dias, ou quem sabe de tempos em tempos, voltar ali e reler e meditar no que foi feito, muito bem faria a nossa vida como pessoas e como cristãos também. Muito bem faria ler e reler, relembrar e relembrar novamente aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Olha só, o primeiro grande ponto, e isso é bem importante: Cristo, Ele não te pede nada em troca, sem primeiramente ter te concedido alguma coisa. E Deus é a mesma coisa, Ele não te pede nada em troca. Ele não fala simplesmente: faça ou siga a minha lei e você é obrigado a fazer, ponto final.
Primeiro, entenda novamente, Ele nos cria, Ele nos resgata, e aí então Ele te pede uma resposta a isso. Adorar e servir ao Senhor é uma resposta que eu dou a Ele. Mas entenda que para responder a alguém, este alguém fez alguma coisa para mim. Ele primeiramente me cuidou, e agora eu vou responder com a minha vida, com as minhas ações, com o meu coração. Sempre que alguém te convida, por exemplo, a vir à igreja, a caminhar com o Senhor, a estar com Ele, passa por este princípio: resposta do ser humano em relação àquilo que Deus fez por cada um de nós. O que eu faço hoje deve ser uma resposta daquilo que Cristo fez em meu lugar. Um preço que eu não poderia pagar, Ele pagou em meu lugar. E Ele me pede agora: faça a minha vontade. E lembre-se que a vontade que deve ser feita é a vontade do nosso Deus, porque é o ponto mais agradável, é o melhor ponto da sua vida, é o ápice da sua vida. Fazer a vontade de Deus, porque primeiramente Ele fez o que era necessário por cada um de nós. Se pararmos para pensar sobre os momentos ali na cruz do Calvário, como foi de fato aquele momento, o quão complicado, doloroso foi, nós teríamos, quem sabe, uma maior afinidade ainda com a pessoa de Jesus e tudo aquilo que Ele sofreu por cada um de nós. Pode passar mais uma aí e deixa nela por enquanto. Ou melhor, passa uma mais, vai ser o nosso próximo texto. Isso. Precisaríamos pensar sobre isso, porque é de fato muito importante. Eu quero lhe convidar a ler mais um texto na Bíblia, que também é um texto bom para a nossa reflexão de hoje. Mateus capítulo 22, versos 37 até o verso número 40. Você pode acompanhar aqui também, se desejar, ou procurar na sua Bíblia. Mateus capítulo 22, do verso 37 até o verso de número 40. Aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Ele espera realmente de cada um dos seus filhos. Mateus 22, 37 até o verso de número 40. Mas lembre-se de algo: a lei do Senhor, ela é baseada, ela é pautada, ela está totalmente enraizada em amor. E esse texto então vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Esta cena, lembre-se, esta cena precisa trazer algo à sua mente, uma palavrinha de 4 letras: amor. Esta cena é uma cena do maior amor que Deus tem por cada um de nós. Vamos a Mateus 22, 37 a 40. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro o quê? Mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Os 2 mandamentos dependem o quê? Toda a lei. Este é um dos pontos cruciais e fundamentais que a gente está comentando aqui nesta noite, que vai realmente nos levar a compreender aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que é realmente muito importante. Mas olha só, vamos ali. Agora esse ponto aqui que nós vamos ler neste momento, Mateus 22, 27 até 37, não dizendo 37 até o verso 40. Respondeu-lhes o Senhor Jesus. Pense nisso comigo, leia comigo com atenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O 38 é importante para você poder pensar. Este é o que? O primeiro e o que mais? Grande mandamento. O primeiro e grande mandamento que deve estar no seu coração é o seu amor a quem? A Deus. É o seu amor ao Senhor. Por isso eu estou lendo com você novamente. Estou relendo com você. Verso 38. Este é o grande e primeiro o que? Mandamento. Ame o Senhor, seu Deus. Olhe para o que Ele fez por você e
tenha no seu coração amor por Ele, resposta ao amor que Ele nos concedeu. E quando vai continuando o texto, diz: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas: amor a Deus e amor ao próximo. Estes dois grandes pontos dependem toda a nossa vida. Olha só, vamos deixar de maneira mais prática aqui. Se no nosso dia a dia a nossa vida ela fosse totalmente pautada em amar ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha força, de todo o meu entendimento, e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, eu te dou uma certeza: a nossa vida ela andaria, ela trilharia por caminhos melhores. Eu não estou dizendo aqui com isso que não vai haver problemas ou dificuldades, mas o amor ao Senhor e o amor a outras pessoas seguramente nos ajudaria a passar por tudo isso com muito mais tranquilidade e segurança de que nós não estamos sozinhos. A cruz representa o ápice, o ponto alto do amor de Deus por nós. E quando eu olho para a Bíblia, a palavra do Senhor, eu preciso responder a este amor com amor também. Mas Deus ele vai um pouquinho mais adiante. A gente fala o seguinte: não é simplesmente me amar, você precisa também amar as pessoas que estão ao seu redor, amar as pessoas que estão junto com você, as pessoas que você pode observar. Tudo isso está pautado em algo: cruz, o que foi feito por cada um de nós. Este final de semana deve te lembrar disso. Deus me amou, e eu preciso agora responder ao seu amor, seguindo a sua lei, e também responder ao seu amor, amando outras pessoas, cuidando de outras pessoas, espalhando este amor a outras pessoas, porque são pessoas que precisam compreender o amor de Deus. Irmãos, existem lá fora muita gente que só vai entender o amor de Deus quando ele olhar ou quando ele ouvir você falando. Talvez quando ele te ouvir falando do amor de Deus, ou quando ele te ver praticando o amor de Deus. O amor do Senhor não é simplesmente algo que fica nas palavras. Você pode pensar comigo agora: como que o nosso vizinho pode ver e sentir que nós amamos a Deus? O que eu posso fazer por ele? Será que se eu encontrar um vizinho, um colega, um amigo que está em dificuldade, e eu ir até ele e ajudá-lo e auxiliá-lo, ele não vai experimentar também o amor de Deus? O livro de Malaquias fala que nós somos como se fôssemos canais. Deus nos ama, e agora, como eu sou um canal de bênção, eu preciso levar esse amor a outras pessoas. Em resumo, cada um dos que estão aqui nesta noite precisa ser a parte palpável, tocável, de tocar realmente, de pegar do amor de Deus. Nós precisamos ser a mão estendida do amor de Deus. Quando alguém te olhar e quando alguém tocar na sua mão, ele precisa sentir algo: esta pessoa me ama, porque Deus amou essa pessoa e ela agora compartilha esse amor com outras pessoas. Quando nós falamos, por exemplo, sobre, vou te dar um exemplo aqui, pregação do Evangelho. O que é pregação do Evangelho? É compartilhar o amor que eu recebi de Deus. Deus me cobre do seu amor e da sua graça. O que eu faço agora? Levo a outros este amor e esta graça. Deus me cobre com a sua misericórdia. O que eu faço agora? Levo a outros a sua misericórdia.
Diz o apóstolo Paulo, um texto que eu acho fundamental. Ele fala o seguinte: que nós, cristãos, filhos de Deus, vamos ser a única carta que muitas pessoas vão ler. Muitas pessoas não vão conseguir ou não vão ler a Bíblia, mas ela vai poder olhar aquilo que nós fazemos, ações, atitudes, e vão de fato entender o que é o amor de Deus. Muitos só vão compreender o amor de Deus quando ele for tocado fisicamente pelo amor de Deus. E como que isso acontece? Quando alguém dos que estão aqui leva a esta pessoa uma palavra de carinho, um abraço, um aperto de mão, uma necessidade sanada, algo do tipo. E tudo isso está pautado no quê? Amor do Senhor por cada um de nós. Eu recebo este amor e eu compartilho este amor. Eu recebo cuidado e eu compartilho este cuidado. Eu recebo salvação e eu compartilho então a salvação que está na pessoa de Cristo Jesus. Nós lemos no começo: eu amo fazer a sua vontade, a seguir a sua lei. Quando a lei do Senhor se tornar o ponto alto da nossa vida, compartilhar esse amor vai ser algo natural. Quando o amor do Senhor for o ponto alto da nossa vida, ser o braço estendido de Deus vai ser o ponto natural. Eu me lembro de uma vez que eu vi uma imagem na internet, eu achei ela bem interessante. Era uma pessoa com o braço estendido, e daí era um desenho, obviamente, uma pessoa com o braço estendido, e atrás dessa pessoa tinha uma imagem de Jesus, e o braço de Jesus estava por baixo do braço dessa pessoa, e outra terceira pessoa segurando na sua mão. Consegue entender? Como se fosse Jesus estendeu o braço para alguém, mas ele precisou usar o braço de um ser humano, de cada um, poderia ser cada um de nós, para tocar alguém. Ou seja, o braço estendido do Senhor somos cada um de nós, que somos totalmente cheios, preenchidos, e deveríamos ser assim, do amor de Deus. Quando o amor do Senhor nos enche, fazer a sua vontade é uma alegria, é agradável. Cuidar de outros é satisfatório. Seguir a lei do Senhor é uma bênção, porque primeiramente eu estou completo do amor de Deus. E o Senhor nos convida claramente a fazer isso todos os dias. Seguir a sua vontade, clamar a Ele. Lembre-se, a Bíblia, ela nunca vai negar que o ser humano tem e passa por dificuldades. Cristo tampouco vai negar isso. As dificuldades e os ataques do inimigo acontecem, não estão dentro. Mas ele diz que todo aquele que caminhar com o Senhor será vitorioso. E este é o ponto que realmente nos traz esperança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu fiz o quê? Venci o mundo. Venci o mundo onde? Na cruz. Por causa de quem? Por causa nossa. Quando você olhar para a cruz de Cristo, lembre-se, aquilo ali é o símbolo de um Deus que não precisava fazer isso. Ele não precisava vir aqui, não tinha que provar nada para ninguém, mas ele veio por amor a cada um de nós. A cruz representa o ponto alto do amor de Deus pelos seus filhos. Ele poderia muito bem, começou o pecado, simplesmente exterminar o pecado, jogar para lá e começar de novo. Ele poderia muito bem, não vou fazer mais. Ou como alguns dizem por aí, que ele poderia, ou que ele fez, inclusive alguns afirmam isso, que Deus criou a humanidade e falou: agora, vá lá, cada um por si, própria sorte. Que não é verdade. Ele criou com muito amor, mas o ser humano
falhou, errou e pecou. E no lugar de abandonar, no lugar de mandar embora, no lugar de deixar cada um por si, ele fez o quê? Eu vou atrás de vocês, eu vou resgatar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou amar vocês. A cruz de Cristo representa este amor grandioso. E a cruz de Cristo deve também me lembrar de algo. Eu preciso responder a este amor. Eu preciso responder a este cuidado. Eu preciso que este amor seja na minha vida e também que este amor seja para outras vidas também. Eu não posso simplesmente experimentar e deixar no meu coração e guardar para mim, porque o amor de Deus não é egoísta. O amor do Senhor, ele deve ser passado a outras pessoas. Por isso que nós somos o braço estendido do Senhor para outras pessoas. Nós devemos ser a mão do Senhor a outras pessoas. Nós devemos ser a extensão deste amor a outras pessoas, a quem não conhece ainda. Se alguém não conhece o Senhor e precisa conhecê-lo, o primeiro ponto é ler na nossa vida, em nossas ações, o amor do Senhor, a cruz de Cristo. E a cruz do Senhor em nosso coração ou em outras pessoas, ela não vai fazer sentido em simplesmente falar: olha, morreu por você na cruz, ele te ama. Não faz muito sentido. Agora, quando você se disponibiliza para estar com a pessoa, cuidar da pessoa, abraçar a pessoa, aí sim o amor do Senhor se torna prático. A cruz mostra que Deus, ele não fez algo simplesmente no campo das ideias. Ele foi prático, ele teve ação, ele teve atitude. A cruz nos mostra isso aí. As ações de Deus para salvar o ser humano, para salvar de fato a cada um de nós. É o que nós temos que fazer. Então lembre-se, aquilo que nós lemos lá no comecinho, de tudo, que fala o seguinte: agrada-me fazer a tua vontade, lá em Salmos, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro, porque Ele nos cuidou primeiro, porque Ele nos resgatou. O Espírito de profecia vai dizer que este plano estava elaborado desde a fundação do mundo, desde antes de existir pessoas, existia um plano. Se alguma coisa desse errado, se alguém não quisesse seguir a princípio do Senhor, Ele iria resgatar a raça humana, Ele iria morrer em nosso lugar. O plano foi posto em prática. A cruz nos mostra que Deus nos ama. Olhe para esta cruz e lembre-se: Cristo me amou primeiro. E a minha resposta agora é amá-lo. É ser a mão estendida do Senhor. É cuidar de pessoas, porque Ele me cuidou primeiro. Nós estaremos juntos aqui amanhã novamente e vamos continuar falando sobre aquilo que Jesus deixa marcado em nosso coração, em nossa vida. Nós devemos de fato relembrar e pensar sobre isso, porque é algo muito importante. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e que a cruz de Cristo seja um marco em nossa história, um marco em nosso coração. Que a cruz de Cristo nos lembre sempre: Ele nos amou e eu preciso amá-lo também, fazer a sua vontade, seguir a sua lei, porque ela é boa e agradável e ela muda o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.